tudo parado nas transferências do Benfica, menos as saídas. Ou seja, hoje saiu o Rafael Obrador para o Turino, foi oficializado, o jogador já está em Itália, mas no que toca à entrada, Mário Branco, Rui Costa, não tem estado aqui a fazer um grande mercado para José Mourinho. A verdade é que entrou Lopes Cabral e não chegou mais ninguém, e parece que o Benfica vai estar aqui à espera um pouco do resultado da Liga dos Campeões. Ou seja, os reforços eram para chegar o mais rápido possível, não foi assim, as taças já foram, resta saber se o Benfica vai ter Champions ou não pela frente. Então hoje estão aqui a passar algumas imagens de Rui Costa e de Mário Branco, porque são os principais responsáveis da estrutura do futebol do Benfica. E quem me acompanha neste caminho aqui no canal, nesta comunidade que nós fomos formando, já sabe que estes vídeos eu não quero ter razão. Ou seja, isto é apenas a minha visão, é apenas a minha análise, é apenas o meu comentário ao que se passa no Benfica. E o que me parece é que o Benfica quis contratar rápido, chegou o Lopes Cabral, quis contratar mais um ou outro jogador, como o Rafa e o André Luís, só que não teve poder de compra, ou pelo menos não conseguiu fechar em tempo útil estes alvos. E agora que a Taça de Portugal já foi e a Taça da Liga já foi também, o Benfica vê-se obrigado a esperar pela Liga dos Campeões. Isto quer dizer que o Benfica também não tem um fluido de caixa enorme, mas também quer dizer que o Benfica não vai investir à maluca, não tendo um grande objetivo na temporada, porque na verdade o título está muito complicado, na verdade a Liga dos Campeões também não está muito fácil e é essencial ganhar em Turim. E eu acho que se o Benfica ganhar em Turim, aí sim o Benfica vai conseguir investir mais alguma coisa, porque tem sempre a possibilidade de vencer o último jogo em casa contra o Real Madrid, que também passa pelas ruas da amargura e um mau momento. Parece-me que se o Benfica perder já ou empatar já com a Juventus, fica fora definitivamente da Liga dos Campeões. À partida o empate também mete o Benfica fora deste caminho, e aí o Benfica vai olhar para outros alvos, à exceção de Rafa. Rafa parece-me que é um jogador que o Benfica quer mesmo contratar e quer mesmo ter no plantel. Acho que Rafa, e hoje tem-se estado a falar de Rafa ao longo do dia, mas também lá está, é uma contratação que o Benfica está a arrastar desde novembro. Passou o mês todo de dezembro, não se chegou a acordo, passou já mais de metade de janeiro, não se chegou a acordo. Disse na sexta-feira ou na quinta-feira, uma última hora, que o Rafa já tinha acordo com o Benfica e que o Besiktas estava muito próximo. Não foi assim. No sábado, supostamente o Besiktas estava reunido para fechar o contrato de transferência com o Benfica. Não foi assim. No domingo igual também não foi. E estamos em segunda-feira e a notícia é a mesma, que as partes estão reunidas para fechar o acordo. Não está fácil. As últimas notícias dizem que o Benfica tem aqui uma exigência do Besiktas que não quer ceder, ou seja, quer que o Benfica pague estes meses em que o Rafa esteve só a fazer missa de corpo presente na Turquia. O Benfica não quer pagar isso, porque isso é um problema do Besiktas, não é do Benfica, e na minha opinião bem, aí o Benfica, mas acho que, excluindo o Rafa, mais reforços é só se o Benfica estiver em posição de apuramento para a Liga dos Campeões. Mesmo o Rafa é um jogador que vem e não tenho dúvida nenhuma que, se vier, vai ter impacto na equipa. Agora, também me parece que vão acontecer duas coisas, ou seja, o Benfica a contratar Rafa, eu acho que vai ser para jogar naquele lugar que tem sido do Leandro Barreiro e que agora brilhou o Sudakov. Só que isto, para a infelicidade do Sudakov, eu penso que o Rafa não vai jogar numa das linhas, à esquerda ou à direita, e acho que até o Rafa se perde nas linhas e não é um jogador que fecha o corredor, não é um jogador que seja de corredor exterior, é um jogador de corredor central, de acelerar o jogo. Eu acho que o Pavlidis ganha em ter o Rafa, porque é um jogador que ataca à profundidade enquanto o Pavlidis baixa. Acho que vai dar ali uma dupla interessante, mas também acho que a equipa ganha muito em ter o Sudakov naquela posição, porque gera muitas oportunidades, mantém a posse de bola, é um maestro ali no meio, coisa que o Rafa não é. Agora, parece-me que o Rafa chega ao Benfica, é titular de imediato, não tenho grandes dúvidas sobre isso, e isso vai empurrar o Sudakov mais uma vez para a esquerda e vai fazer com que o Benfica perca um dos jogadores que poderiam ser mais influentes na equipa. Também me parece que Luque Bacchio, quando estiver disponível, vai ser uma tentação não o colocar, ou melhor, vai ser uma tentação colocá-lo em campo de imediato, porque realmente é um bom jogador. Agora, parece-me que ter a mesma equipa, Rafa e Luque Bacchio, são dois jogadores de tração à frente e com muito pouca tração atrás, e isso vai causar ali desequilíbrios grandes à equipa do Benfica. Prevejo que Rafa pode ter impacto nos golos, nas assistências, no jogo ofensivo do Benfica. José Mourinho certamente vai querer contar com as qualidades e com as características do Rafa, mas também me parece que vai causar ali
ao treinador português um grande desafio a nível defensivo. Parece-me que o Benfica tem aqui um caso bicudo para resolver. Primeiro que tudo, a transferência que tarda em fechar e, em segundo lugar, depois do encaixe das peças todas. Isto logo numa altura em que parece que o mercado está a mudar e que eu não sei se o Sheldrup não vai ficar no Benfica. A história está-se a repetir com o norueguês, ou seja, na época passada não era utilizado, fez-se muita pressão na imprensa e perguntou-se a Lage diretamente porque é que o Sheldrup não jogava, lançou-o e ele foi importante no mês de janeiro com a conquista da Taça da Liga inclusive, depois voltou a desaparecer e agora que o Sheldrup estava na porta de saída e já se falava que estava por horas no Parma ou na Roma, por ali, por Itália, Juventus, etc, muita gente a querer o Sheldrup, a verdade é que o selecionador norueguês disse que o Sheldrup tinha que resolver o seu problema com o Benfica, ou seja, não podia ficar parado, tinha que começar a ter minutos para estar pronto para o Mundial, não podia manter esta situação de ser um jogador não utilizado de toda a maneira e o José Mourinho ouviu e lançou-o a titular e acabou por fazer aqui um grande jogo, como vários, contra o Rio Ave. Foi um jogador que recebeu e deu seguimento a muitas jogadas, teve oportunidades de golo, não perdeu muitas bolas, acabou por fazer aquilo que ele sabe melhor, que é tomar boas decisões. Agora, parece-me que isto pode ter sido aqui um clique na carreira do Sheldrup, ou pelo menos aos olhos de José Mourinho. Isto porque José Mourinho também no fim tem uma declaração algo parecida com este género, que é a melhor maneira do grupo se sentir valorizado e respeitado é respeitar as performances e o desempenho de cada jogador. Ou seja, não tenho a certeza se foram bem estas palavras, mas foi algo deste género. Ou seja, deu-me a entender que o José Mourinho gostou da entrada de Sheldrup no Dragão, valorizou a entrada no Dragão, deu-lhe a titularidade e mais uma vez o jogador respondeu positivamente. Portanto, não sei até que ponto é que, sem nada para lutar, pode haver aqui a Champions, mas o Benfica não vai lutar pela Champions, quanto muito vai lutar por uma passagem aos oitavos. E depois já sabe, é aquela conversa do jogo a jogo, mas é impossível vencer. Não é impossível, mas é quase impossível vencer a Liga dos Campeões com os investimentos da Arábia, no Paris Saint-Germain, no City, etc. Mesmo no próprio Barcelona, o Real Madrid. Ou seja, é muito difícil de vencer hoje em dia um clube português a Liga dos Campeões da maneira que a coisa está feita. Mas o campeonato também já não dá. Há ali a luta pelos milhões da Liga dos Campeões no segundo lugar, mas isso é curto para o Benfica fazer aqui um grande investimento sob pena de depois não conseguir os objetivos e ficar a arder com o dinheiro. Portanto, parece-me que os reforços podem estar dentro de casa e Sheldrup pode ser realmente um deles. Agora, a verdade é que já foi perguntado diretamente por um adepto a Rui Costa se podíamos contar com o Rafa. Ele respondeu que podíamos contar, era que o Benfica se ia manter no bom caminho. Eu acho que não há aqui um bom caminho ainda no Benfica. Pode vir a haver no futuro, mas para já ainda não. Ou seja, é uma época muito má da equipa. Contudo, há que chamar aqui também a responsabilidade destes dois senhores e se fossem estes dois ou fossem outros quaisquer, a questão não é essa. Ou seja, o Benfica tinha objetivo para cumprir, fez um mercado de grande investimento no verão, acabou por a equipa não corresponder e eu acho que aqui também entra muito o papel dos treinadores e aí também Rui Costa e Mário Branco não têm tanta responsabilidade nisto que eu vou dizer, que é tanto Bruno Lage como José Mourinho não são treinadores que com capacidade atualmente para colocar a equipa a jogar um grande futebol, ou seja, são treinadores de transição, são treinadores de se adaptar ao adversário, não são treinadores de uma grande identidade em campo. E isso depois também acho que há muitos jogadores que podiam render muito mais e que não renderam até agora. O Ivanovic, por exemplo, acho que podia render mais, acho que o Zudakov podia ser mais constante, o próprio Sheldrup para o Prestiani podiam já ter sido lançados há mais tempo, ou seja, nem tudo é culpa da direção. Acho que a escolha dos treinadores também não foi de acordo com a capacidade, o potencial que a equipa pode ter, e eu acho que este grupo de jogadores pode dar muito mais. Contudo, Mário Branco, especialmente por ser o diretor do futebol, tem que fazer um mercado muito mais eficaz em janeiro, ou seja, o Benfica jogou as decisões praticamente todas sem os reforços que o treinador quis, sem os reforços que o Benfica precisava, e ainda para mais, havendo uma boa relação entre os dois, diria que Mário Branco acabou por falhar aqui o seu primeiro mercado sozinho, já que o outro ainda teve aqui a intervenção de Rui Pedro Brás. Algo a afinar para o futuro. Digam-me vocês o que é que vocês acham disto, mas parece-me que, diria que até se o Benfica perde ou empata com a Juventus, pode não chegar ninguém, à exceção de Rafa, neste mercado. Há ainda o central, o Herrera, já houve aí que nos comentários
pessoas que conhecem, pessoal que está no Uruguai e dizem que é realmente um bom jogador para o Benfica, portanto há que também ter isso em consideração. Já fui lendo pelas redes sociais boas reviews também ao jogador, ou seja, um central promissor, de muito futuro. Vamos ver como é que ele depois também chega à Europa, se chegar ao Benfica. A proposta para já é ambiciosa, ou seja, 6 milhões por 50% do passe é avaliar o jogador de 21 anos em 12 milhões, ou seja, é um investimento ainda bom para quem tem centrais bons também na formação, mas vamos ver o que é que isso sai daí. Para já não há muito eco sem ser as notícias no Uruguai. O grande buzz, o grande ruído no Benfica neste momento é Rafa e pouco mais. O próprio André Luiz é um jogador que vem a perder algum hype nas notícias e é um jogador que tem vindo aqui a perder algum espaço mediático no mercado do Benfica. Portanto, digam-me aquilo que vocês acham. Missão 8.000 subscritores até ao fim de janeiro. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Queiram pertencer a esta comunidade de debate, de troca de ideias aí nos comentários. Já sabem, sem clubismos, sem ódios, sempre com algum critério, dando as vossas opiniões. E estamos aí para mais vídeos. Até amanhã. Até breve.